Muito bem, Rafael, obrigada pelas informações. E a gente recebe aqui no estúdio, a partir de agora, o doutor Fernando Mendonça, presidente da Federação Médica Brasileira. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Rafael, boa tarde. É um privilégio estar aqui no Correio Debate, trocando notícias sobre um tema importantíssimo que é a saúde. Todo mundo se preocupa com isso. Exatamente. O senhor está em João Pessoa para participar de dois grandes eventos de muita relevância para a categoria médica. Daqui a pouco a gente fala sobre cada um deles, mas antes, o Brasil ele já soma mais de ou cerca de 450 cursos de medicina. Esse número não preocupa por sinalizar talvez algum tipo de risco? Preocupa muito, porque são 448 escolas, segundo o estudo da demografia médica. Segundo país do mundo, só perdemos para a Índia, que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas. Mas mais grave que isso, nós temos em termos de formação de estudantes, faculdades que têm abrindo campus e abrindo mais e mais cursos, o que já leva a mais de quase 50 mil novos estudantes. E um mercado de trabalho, ninguém é contra boas escolas. A preocupação é, que escola médica está formando um bom médico ou um médico mais ou menos? Eu, enquanto pessoa, cidadão, eu vou ser bem atendido ou mal atendido? Então, a qualificação da escola é que nos preocupa, mais do que a escola, se ela é ou não é uma boa escola. Doutor, o tempo de consulta também, a gente às vezes sabe, né, que o médico precisa, né, atender um número X, mas muitas vezes ele não consegue, não dá conta. Então, assim, já tem consultório, o senhor deve saber melhor do que eu, que é meia hora fechado e a secretária avisa ou tem um bip sinalizando. Na verdade, uma pressão a qual o médico, e é por isso a importância, inclusive, de estarmos conversando com os estudantes, ele não se pode levar em conta a questão mercantilista. Nós somos profissionais, somos trabalhadores, merecemos um bom trabalho, mas não podemos abrir mão da ética, da qualidade, porque essa é a nossa missão, fazer o melhor, propor o melhor. Então, a consulta médica, ela não pode ser marcada por 15 minutos ou 10 minutos ou por 1 hora. Cada caso é um caso e cada caso tem que ser visto de maneira adequada. Essas quase 450 unidades, né, instituições, elas são espalhadas em todas as regiões do Brasil. Existe uma fiscalização? Então, infelizmente, não é adequado. Abrimos mais escolas do que deveríamos. E mais do que isso, fora escolas que estão fora do país, que estão trazendo novos estudantes. E a preocupação, vamos colocar uma escola numa cidade que eventualmente precisa. Mas o médico forma ali e segue para o grande centro. Então, é um outro grande problema. A disparidade. Acontece que os médicos estão procurando os centros. Então, nós temos desde a capital federal, que tem um número imenso de médicos, como o interior, que às vezes não tem médico nenhum. Então não adianta só ter uma escola no interior, temos que ter políticas para fixar o médico aonde a população precisa. Exato. Qual é a proposta da Federação Médica Brasileira para a criação de um exame de proficiência e o piso da categoria também, que está em tramitação no Congresso Nacional? Os deputados têm recebido com bons olhos essa pauta? Então vamos por parte. A prova de proficiência ou a prova para ver se a qualificação do médico está ou não adequado quando forma é uma proposta principalmente do Conselho Federal de Medicina. As entidades médicas entendem que com esse número avassalador de médicos chegando ao mercado, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que dizer para a sociedade se temos ou não bons médicos. E aí você me pergunta em relação à questão do piso. Temos 2 pisos. A nossa lei é de 1961. Já existe um piso. Ele é de 3 salários mínimos de 1.221 e foi congelado pelo STF. A proposta é tentar trazer uma realidade adequada. Os projetos estão em tramitação no Congresso, um na Câmara, um no Senado, mas aí vem, nessa hora não tem dinheiro, nessa hora não tem valor para se investir. E essa é uma preocupação. Doutor, mas o piso, a proposta é de quantos salários? A proposta hoje para o médico é em torno do piso, em torno de R$10 mil por 20 horas. Esse é um reajuste desses R$3.000 que já existe. E chega a ser mais grave, porque por mais que a gente tenha já um piso de 3 mil, existem prefeituras que abrem concurso público ao longo do país, propondo pagar menos que o salário mínimo. Isso é inadmissível para médicos, cirurgiões, dentistas ou para qualquer trabalhador. Ter uma proposta de se receber menos que o salário mínimo. Para a gente finalizar esse bloco, esse exame, né, a proficiência que a gente conversava, ele seria uma barreira para o estudante ou uma proteção para a sociedade? Entenda que essa proposta, se for implantada agora, só vai funcionar daí a 6 anos. É só para quem ainda vai entrar. A proposta é tentar não penalizar o médico, mas penalizar aquela formação mal feita e inadequada. Hoje,
se gasta em escolas privadas, e aí entra o maior número dessas escolas, estão nas escolas privadas, de 10 a 15 mil por mês. Se investe R$1 milhão na formação desse estudante. Mas a medicina não pode ser só mercantilista. Então, a ideia é mostrar para a sociedade, como já existem outras profissões, os advogados, os contabilistas, um mecanismo de dizer, você está mais ou menos adequado, mas principalmente sinalizando para aquele pai, aquela mãe que quer pôr um aluno, pôr numa escola que efetivamente garanta qualidade de ensino. Ok, a gente vai para a primeira pausa do Correio Debate. Na volta a gente continua a entrevista com o Dr. Fernando Mendonça, presidente da Federação Médica Brasileira. E ainda, governador João Azevedo anuncia novos investimentos no setor habitacional. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta, hoje recebendo em estúdio o doutor Fernando Mendonça, ele que é presidente da Federação Médica Brasileira. A gente retoma aqui o nosso bate-papo. Como é que vocês enxergam a situação dos médicos que se formam em outro país e não conseguem revalidar para exercer a profissão aqui no Brasil? Isso é uma coisa que a gente insiste que tem que acontecer. Se eu, com meu diploma, for para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, vamos exigir essa qualificação. A gente entende que a pessoa, ela precisa demonstrar que ela tem as condições mínimas. E muita gente fala, é uma reserva de mercado? Não, é uma reserva de segurança para quem vai ser atendido. E a prova de proficiência vai nessa linha também, para o próprio médico que formou no Brasil tentar demonstrar que existe a capacidade técnica para o atendimento. Ô, doutor, por isso seria justo, né, a criação da proficiência. Há muita controvérsia em relação, mas a gente entende que é necessário fazer algo. É necessário se ter mais fiscalização em cima dessas escolas. É necessário se garantir para a população o direito de qualidade. E isso passa por, necessariamente, um controle das escolas e um controle do próprio médico. Isso é um debate que está avançando? Esse é um debate também que tem já essa questão dentro do próprio legislativo, dentro do próprio governo. O governo avançou com alguma coisa, temos agora a prova que chama ENAMED, que vai já começar a tentar selecionar as escolas, e pela primeira vez no Brasil se fala em fechar vagas de escola. A gente entende isso um avanço, porque se a escola não está boa, ela não devia poder ofertar ao mercado uma vaga ruim. Então, e a gente acredita e espera que o governo siga nisso, que não seja apenas uma questão pré-eleitoral do ano que vem. A população precisa de bons médicos profissionais, concordo com o senhor. O senhor veio a João Pessoa, né, a capital da Paraíba, participar da Conferência Internacional de Sindicato dos Médicos, e aí um evento, né, que tem um debate mundial da categoria. Quais os principais temas e expectativas desse encontro? Muito grande. Essa conferência, que já é a sexta, que já aconteceu na Europa, em Portugal, na Alemanha, já aconteceu na Argentina e no Uruguai, pela primeira vez no Brasil, escolhendo essa cidade que nos recebe tão bem, que foi um privilégio muito grande para nós estarmos aqui. Traz temas como, por exemplo, a inteligência artificial, que é como vamos viver desse mundo que muda as coisas. Mas, ao mesmo tempo, convivemos com a violência que, em Belo Horizonte, a minha cidade, levou a óbito uma colega no exercício da sua profissão. A gente vive com situações que é a precarização do mercado de trabalho. Então, o profissional médico vive hoje uma condição exaustante de trabalho, trabalhando uma carga horária exaustiva, sem nenhum controle, recebendo péssima remuneração, ele não tendo direitos nenhum e, ao mesmo tempo, sofrendo violência por parte, às vezes, das pessoas que não entendem que o médico está na ponta do atendimento, mas que o sistema por trás é que não garante a qualidade, o remédio, os materiais e medicamentos que é necessário. Doutor, a IA já é uma realidade em cirurgias aqui no nosso país, né? Hoje a IA é uma realidade no mundo, e essa troca de experiência da Conferência Internacional vai nos ajudar muito, porque, por exemplo, a questão do tempo da consulta pode ser agilizada, a informação que essa informação chega, mas a IA não vai substituir o homem, a gente tem que acreditar nisso. A IA veio para nos ajudar a atender melhor o homem. Eu peço até permissão, né, para contar, eu estava em uma consulta e o médico me falou, licença, não tenho essa informação e vou pedir aqui ajuda. O senhor é a favor disso? A humildade é fato e é qualidade desses colegas que te atendeu. Nós não sabemos tudo. Se a gente tem como buscar esse atendimento em tempo real para ele te oferecer por um menor custo a melhor atendimento em qualidade, é o que a gente tem que fazer. Isso vai ser bom para nós enquanto profissionais e bom para o cliente. Então, se usada, né, de forma dosada, o senhor acha positivo? E tem que ser isso. Você referiu muito bem, Rafael, porque não adianta eu me procurar
na internet a resposta para o meu sintoma. Exato. Porque a gente sabe que no mundo hoje temos 80% dos aplicativos de IA que não tem nenhuma referência técnica, que não tem nenhum embasamento em medicina baseada em evidência. E isso pode levar, infelizmente, a complicações graves. É como alguém querer fazer o uísque usando metanol sem saber. E isso é um risco que a população tem que acreditar que ela precisa, sim, procurar profissionais qualificados. É um debate que precisa ser levantado, porque a IA já é uma realidade, como o senhor disse, no mundo todo. É uma realidade no mundo todo e essa troca de experiência com esses países todos do mundo nos vai adiantar a avançar nesse sentido de conhecer mais e melhor as coisas. Para a gente finalizar bem rapidinho, o que a Carta de João Pessoa 2025 representa e quais mensagens a FMB pretende enviar à população e às autoridades? Que, primeiro, começando pelos estudantes, a formação médica tem que avançar. Ela tem que avançar no sentido de dar qualidade para o estudante. Temos que ter a pós-graduação adequada, que a gente chama residência médica, em número suficiente que chegue a todos esses médicos. Para ter ideia, 50 mil médicos formando, só 19 mil vagas de residência. E a Carta de João Pessoa quer demonstrar à sociedade que o médico não está isolado, ele está junto com a população e ele precisa da população estar junto com a gente para que aí junto vamos ao governo e conseguimos trazer aquilo que ela precisa, que é uma qualidade boa na saúde. Doutor, muito obrigada pela participação no Correio Debate. Deseja aí muito sucesso nesses 2 eventos que o senhor está participando. Muito obrigado a vocês.